Vamos falar um pouco aqui dos processos das últimas duas greves que nós tivemos aí no INSS. Então, a greve de 2022, ela é uma greve que ela também foi altamente atacada, uma greve que foi altamente aí judicializada pelo governo, desconto de salários, ameaças de corte de ponto, né? Mas é uma greve que a gente saiu com algumas questões lá relacionadas principalmente à questão dos processos de trabalho. Então a gente sai de lá de uma pontuação para quem estava em programa de gestão e teletrabalho de 5,55 para 4,27, só que essa pontuação seria mantida de forma temporária, até que se rediscutisse todo o mecanismo de processo de trabalho hoje do INSS nas mesas setoriais, bem como a questão das 6 horas mais 1,22. Então, quando veio o PGD, aí com a portaria 1800 assinado no dia 31 de dezembro de 2024, no apagar das luzes, com a sua publicação dia 6 de janeiro, uma republicação dia 31 de janeiro, o governo descumpre frontalmente o acordo da greve de 2022. Além de outros elementos em relação ao Comitê Gestor da Carreira, as outras discussões que estavam colocadas lá. E a greve de 2022, ela ainda tem uma outra pendência que o governo cobra. Depois da instrução normativa 54, da época de Bolsonaro e Paulo Guedes, e aí vamos lembrar que a instrução normativa 54, ela está no pacote do revogaço solicitado pelo FONASEF. Até o momento ela não foi revogada, então os governos do PT estão se utilizando do mecanismo de punição ainda criado no governo Bolsonaro. A gente tem que ter clareza disso. A questão da compensação da greve. Compensação individual, nós brigamos para que a compensação da greve ela fosse uma compensação coletiva e não uma compensação individual. Pelas contas do próprio INSS, nós solicitamos que a greve de 2002 seja considerada por 2022 como compensada. O INSS tem 3,5 milhões, anota esse número, 3,5 milhões de pontos sobressalentes do período da greve de 2022. Ou seja, daria para pagar umas 20 greves. E esse número é interessante porque ele mostra o grau da exploração do nosso trabalho. O INSS tem isso totalmente documentado. Então esse é um dos pontos. E da greve de 2024, ela foi um processo duríssimo, 114 dias de greve, uma das mais longas greves da nossa categoria. Eu acho que ela só não foi maior que a greve de 2001, que foram 127 dias, que nós saímos de lá com ameaça de processo administrativo, porque mesmo sendo ilegal, o presidente do INSS determinou falta injustificada do período da greve, o desconto de salários, e a última vez que eu tinha visto, a multa contra as entidades sindicais estaria em torno de 50 milhões. Então, como é que vai se falar de direito de greve nessas condições? Não há que se falar de direito de greve. As greves são duramente reprimidas e usando um conluio com o Poder Judiciário. E aí é conluio mesmo. Quando a gente fala conluio, é conluio. Fica muito nítido como o presidente do INSS até ali manobrou o judiciário para conseguir algumas decisões judiciais favoráveis. E também o juiz, dependendo da instância em que ele está, se ele tiver pretensão depois de ir para o STF, se quer alguma carreira, ou ser indicado ao ministro, ele não vai tomar decisões de processos coletivos contra o governo. Então a gente tem que ter uma ciência muito clara do que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele serve para reprimir a classe trabalhadora. A gente não pode ter ilusão em relação a isso. Ele é o fiel da balança do Estado burguês para manter os trabalhadores sob controle, para dizer que tem direito de greve, para dizer que tem uma série de direitos. Mas quando se trata do enfrentamento político, o judiciário não nos defende. Então os processos eles são eminentemente processos aí políticos. E na greve ali estava rolando o processo da mesa setorial de negociação, e aí em final de agosto as duas entidades, a CNTSS, que é uma entidade cotista, que são os pelegos tradicionais, e agora também surgiram os novos pelegos que são advindos dos pelegos antigos, que é a autodesignado sindicato SINSP-BR, que está com a carta sindical inclusive suspensa pela justiça, mas ali tentou de todo custo entrar nas mesas, não conseguiram entrar via CONTSEF. E eles vão lá, né, que se vendia como novo, uma tentativa de atacar
não só a FENASPES, mas uma tentativa de desmantelar todos os nossos sindicatos estaduais, de todos os estados. O final da história todo mundo sabe. Eles foram lá, por ordem do governo, por ordem da CUT, e assinaram o termo de acordo. Termo de acordo que todo mundo viu, aquela bizarrice em relação à majoração do salário, não é nem reajuste salarial, e que nós, por várias vezes na mesa, colocamos a pauta da necessidade da incorporação da GEDAS, a questão da carreira, a questão ali da implementação do comitê gestor, né? Ou seja, a questão das condições de trabalho, mas quando o processo de negociação estava se encaminhando, essas duas entidades assinam um acordo e o INSS diz que a greve está terminada. E aí que vem as faltas injustificadas, todo o processo que nós acompanhamos. Então foi uma greve altamente penalizada, seja do judiciário ou seja pelas manobras políticas do governo. E aí eu penso que o que foi essencial neste processo? Que nós aqui enquanto categoria, nós nos mantivemos em luta, mesmo com os pelegos entregando a greve, mesmo com o governo judicializando, nos atacando, nós mantivemos de forma muito corajosa o movimento. Então nós, enquanto categoria, estamos aí de parabéns, mais uma vez fizemos um enfrentamento duríssimo, honrando a história nossa aqui como trabalhadores do Seguro Social, né? E aí eu gostaria de trazer uma tabela aqui, só um minuto. Eu vou trazer as tabelas aqui para a gente ter uma ideia. Essa tabela não é a tabela... Está dando para enxergar aí? Tá dando para ver? Só para a gente ter uma ideia, o acordo que a CNTSS e a CONDICEF assinaram, que nós o tempo todo brigamos para que isso não acontecesse dessa forma. Então o governo não fala nem de aumento de salário, é majoração da GEDAS. Mas depois de 114 dias, qual foi o cenário? Nós estávamos com desconto de salário, judicialização contra as entidades sindicais e ameaça de demissão por conta das faltas injustificadas. Então, para a gente ter uma ideia, essa é a tabela antes da publicação da MP 286, né, com os 17 níveis. Com a publicação da MP 286, que é do acordo de greve, o VB, de quem entra hoje na carreira, que é R$ 776, a progressão funcional ela sai daqui de 17 níveis para 20. O VB aqui, para quem entra hoje, é R$ 723,83. Técnico do Seguro Social, 40 horas. O que o governo faz? Para janeiro de 2025, aí vamos lembrar que a LOA ainda não foi aprovada, está lá na mão desse Congresso, né? Mantém o mesmo vencimento básico, lá 1.201, para quem está na última referência, mantém a GAI em 1920,92, né? 160% do VB, e a GEDAS vai para 79,57. Então a GEDAS aqui, que ela era 67,95, ela passa a ser 79,57, e aí o percentual da GEDAS, ele passa a ser praticamente 75% a 80% do salário. Então veja lá, o reajuste ele pode chegar a 11,72%. Isso porque daí quem está em S4 virá S5. Só que a sacanagem aqui, os percentuais de reajuste, ele não é o mesmo dependendo onde o trabalhador se encontra na tabela. Se ele é B1, se ele é C1, é diferente os percentuais. E aí o outro percentual, lá para 2026, é de 5,39%, chegando a esse valor bruto. Então aqui, na verdade, o governo se utilizou desses acordos aí assinados com essas entidades para já implementar a reforma administrativa. Se a gente tem um salário variável e tem a GEDAS aí com peso enorme no contra-cheque, isso está diretamente relacionado aí com os PGDs que estão sendo implementados. Essa aqui é a tabela de analista, né? Os assistentes sociais, né? O valor atual, que a maioria são assistentes sociais analistas, são analistas, né? Tem alguns servidores com formação em qualquer área, também daria 11,85%, né? Mas também com um percentual muito diferente. E vejam aqui a diferença nesse caso do valor aqui do total de 100 pontos da GEDAS e a somatória da GAI com o VB. Vejam a diferença, é 4 vezes mais. Então, para encerrar aqui, gostaria de trazer as tabelas. Nós não concordamos com isso, e a luta pela incorporação da GEDAS ao vencimento básico, ela tem que continuar, porque isso aqui é um elemento para o próximo passo, eles mudarem as regras da GEDAS e cortar aí boa parte do nosso salário. Então essa tabela aqui foi com base lá nos dados da MP 286,
E aí, na semana de 10 a 14 aí de março, os federais estão chamando caravanas a Brasília para pressionar o governo para aprovar o orçamento. Porque o risco é a MP 286 caducar antes da aprovação do orçamento. Então, vou passar para o companheiro aqui, Cícero, companheiro do Rio Grande do Norte, companheiro nosso aí, está nas lutas também junto com a FENASP, para falar mais especificamente do PGD. Obrigado. Boa tarde, companheirada. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite a esse sindicato Corrimão. Eu sou diretor de comunicação do Sindicato RM e temos uma diretoria colegiada semelhante ao processo que vocês fazem aqui de escolha. Portanto, já é uma coisa comum e factual para todos nós que existem divergências, pontos de vista diferentes. Uma das coisas que eu achei interessante no debate da manhã foi uma companheira defendendo sempre a possibilidade e a capacidade do diálogo entre nós. Isso é fundamental. As nossas divergências não são maiores do que as nossas concordâncias. Se assim fosse, nós éramos inimigos e não somente adversários. Eu parto desse pressuposto porque é preciso ter em mente que um erro de avaliação conjuntural ou histórico pode fazer tudo desabar. Os companheiros, por exemplo, que me antecederam, fizeram várias análises sobre o processo da greve. Eu não vou retornar essa análise do processo da greve, nem na dia 22, nem na dia 24. Mas algumas coisas foram ditas que são fundamentais que a gente grave. A greve é um processo de construção e elevação da consciência de classe. E esse processo de construção se dá quando a gente consegue entender que a nossa luta não é isolada das demais categorias do Serviço Público Federal, que a nossa luta não é isolada das outras categorias que fazem parte da classe trabalhadora. Então, é muito complicado hoje, depois de todo o processo que aconteceu, esse nível de consciência ser elevado, principalmente após o processo de golpe da Dilma, Temer assume, etc. Então, eu estou dando essa introdução para dizer para vocês que o que está acontecendo hoje do PGD, em positivo, ou assina ou morre, é um pacto que você tem que cortar a mão e assinar com o governo, é rasgar a 8.112 e usá-la como papel higiênico. E assim, isso foi construído. Eu entrei no INSS em 2004. Nesse período, começaram algumas atualizações dos sistemas e substituições, como o INSS vem fazendo há muito tempo. Então, o Prisma iria ser substituído pelo SAB, que depois vai ser substituído pelo CIP, que depois vai dar um sobe e desce e acaba tudo, né? Porque não tem política de Estado, é política de governo e de partido. Cada grupo que assume a presidência desse país, mal ou menos, ou assim, vamos dizer que em grande parte, dá prosseguimento a um projeto político de desmonte. Isso precisa ser dito aqui, para que se compreenda que o processo pelo qual o INSS acelerou o desmonte depois do golpe com o vampiro e depois com o genocida, não começou aí. E algumas colegas, companheiros colocaram aqui muito bem. Em 2015 começaram os projetos pilotos do INSS Digital. Vocês lembram disso? Nós fizemos mais ou menos um ano e meio, 2 anos, pela FENASP, um debate no ISPO, onde dizíamos sempre que nós não somos contra a modernização, nós não somos contra a tecnologia, nós não somos contra que a gente possa resolver as coisas por canais remotos. Não somos. Nós somos contra a forma impositiva e sem discussão, sem diálogo, onde a classe trabalhadora foi obrigada a passar a utilizar ferramentas que criaram restrições de acessibilidade a grande parcela da nossa população. E digo mais, para nós que vimos desde 2010, 2009, dizendo aos governos sucessivos
que se não houvesse concurso público, o INSS ia ter um boom de aposentadorias. E aí hoje, nos dados da nossa tese no último congresso, que ainda apontavam dados de 2022, se eu não me engano, nós tínhamos mais de 50%, menos de 50% da força de trabalho que tínhamos em 2010. Inclusive, graças à greve de 2015, com a incorporação, muita gente se aposentou. Então é necessário compreender que esse processo de modificação da nossa forma de trabalhar, do nosso método, inclusive da legislação, né? Embora eles não tenham revogado a 8.112, mas eles estão criando medidas infraconstitucionais e decretos e normas internas e instruções normativas que alteram o processo de trabalho. E nisso que eu falo muito bem, não há diálogo com eles. Contrapropostas apresentamos várias, mas eles não aceitam. Inclusive, eu estive em alguns planos de gestão representando a FENASPES, aqui em Brasília, em Anápolis, em Garanhuns, em vários locais. E o governo manda o projeto pronto e ele quer que você assine embaixo. E eu assinar embaixo, eu não sei se tem algumas pessoas aqui que podem se ofender com isso, mas eu faço uma analogia com aquele pacto com Satanás. Que aí você vai ficar rico, bonito, né, cheiroso, mas a sua alma está pertencendo a ele agora. Só que tem uma diferença, porque com o governo, nem o bonito, o rico, o cheiroso a gente vai ficar, não. E essa ilusão foi muito bem evidenciada durante o processo da implantação do INSS digital. Essa frase parece ser um trecho de uma música ou nós dizíamos, a combinação de palavras. esse modelo é um pretexto para, a partir da mensuração do nosso trabalho, implantar uma metodologia produtivista. Nós dizíamos isso em 2015, 10 anos atrás. E os colegas da gente diziam, sabe por quê? Nós iremos ficar milionários, ganhar igual a ministro do Supremo. Inclusive, circulam no Brasil inteiro 2 vídeos de um servidor e uma servidora de uma agência de uma cidade, inclusive onde eu iniciei a trabalhar no INSS, em Paulo dos Ferros, mas eu já não estava lá, onde eles diziam que o INSS digital era o céu na terra, era um paraíso. O gerente executivo de Mossoró, então, Francisco Osimar, tentando nos convencer a aderir aos programas do INSS digital do teletrabalho, olhou para mim e disse assim, Cissão, o que você acha? Você vai na beira da praia, em Ipanema, sentado numa barraquinha, tomando uma água de coco e despachando o processo. Eu olhei para a cara dele e disse assim, primeiro, Osimar, que lá na praia de Ipanema não pega sinal telefônico nenhum. Segundo, Itamar, Osimar, quando eu vou para a praia, eu vou para tomar banho, tomar água de coco, me distrair, me divertir. Eu não vou para trabalhar. E a gente não denunciou também nos últimos 2 congressos da FENASPES a subsunção do trabalho em casa. E ainda mais pior para as mulheres, porque além de cumprirem a dupla jornada, a tripla jornada, sei lá, agora ainda estão vendo prisioneiras do lar. Né? Porque o trabalho virou a casa dela. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que, primeiro, esse processo de precarização do trabalho não é uma novidade no capitalismo, embora ele esteja retornando um pouco mais ameno agora nos países da Europa e dos Estados Unidos, porque eles entenderam que não adianta deixar o cara trabalhar de bermuda e chegar de bicicleta no Vale do Silício. Não é isso que traz felicidade, nem traz produtividade. E toda vida que eles tentam impor um novo método de processo de trabalho goela abaixo, eles se utilizam de palavras amenas. E palavras que estão em moda na atualidade. O INSS agora vai oferecer, vai entregar produtos. Eu pergunto, vai vir a Avon? Vai vir a Jequiti? Eu não estou entendendo.
Porque nós passamos no concurso para sermos servidores e servidoras públicos e públicas. Nós não passamos para entregar produto. Nós não passamos para trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, feriado, de ação, etc. Então, assim, eu vou tentar finalizar agora a minha análise para dizer o seguinte: a FENASPES nunca deixou de criticar que esse modelo de processo de trabalho está errado. A FENASPES, inclusive, produziu um relatório do adoecimento da categoria nos últimos anos. Uma coisa que, inclusive, o presidente do INSS disse que não tinha conhecimento, que não existia. Então, hoje, companheiros e companheiras, nós estamos primeiro. De parabéns porque fizemos, talvez, o único grande órgão do serviço público greve no governo Bolsonaro, em 2022. E estamos de parabéns de novo, porque fomos o primeiro sindicato grande, a categoria grande, a enfrentar as medidas arbitrárias do INSS do governo Lula. Então, isso é uma demonstração de que a nossa federação e o conjunto dos nossos sindicatos não estão com a bandeirinha de qualquer partido que assume o governo. Nós estamos com a bandeirinha da defesa da classe trabalhadora. E esse PGD vai cair. Porque ele vai cair porque ele é nefasto, porque ele aguça a máxima exploração que os trabalhadores estão sofrendo. E principalmente porque nós já temos a resposta em 2022, 2024. A nossa categoria sabe que se tensionar a corda contra nós, a gente vai fechar. Concluindo só rapidinho, deixar aqui duas palavras do Miguel Nicomelli sobre a questão da inteligência artificial, etc. Se tudo que você vai fazer daqui para frente é baseado em um banco de dados do que já foi feito, então você não tem futuro. Simples. O Hawking dizia lá atrás: a tendência da humanidade é caminhar para uma substituição total do trabalho humano por máquinas. O problema é, existem duas possibilidades aí. Uma, aumentar o prazer, o lazer, o ócio, a capacidade de viver bem da humanidade, ou aumentar a concentração de riqueza e a desigualdade. E, sinceramente, diz o Hawking, o segundo caminho é o mais próximo. Obrigado, pessoal.